O líder da centro-esquerda brasileira está voltando ao poder após mais de uma década. Mas esta eleição representa muito mais que uma redenção pessoal. Esse resultado não é uma vitória qualquer, não é um triunfo apenas do Lula, é a vitória de uma ampla aliança democrática brasileira. Lula esteve à frente de uma reação bem-sucedida de parte importante das forças políticas tradicionais brasileiras, com o objetivo de frear o avanço de Jair Bolsonaro e da extrema-direita, grupo político que conseguiu se consolidar na paisagem política brasileira. O que a gente não pode esquecer é que, mais uma vez, o presidente do Brasil foi escolhido em um duelo de rejeições. A rejeição ao Bolsonaro acabou sendo mais alta, mas isso não significa que o Lula vai ter tranquilidade para governar. As forças bolsonaristas conquistaram um espaço expressivo no Senado, na Câmara dos Deputados, e elas compõem uma oposição que não é nada desprezível. O Brasil viveu 4 anos turbulentos com Bolsonaro no poder. Constantes ameaças antidemocráticas do presidente, isolamento internacional, gestão desastrosa da pandemia e várias crises institucionais. Mesmo assim, Bolsonaro ainda exibiu força na reta final da eleição, com votação expressiva. Mas acabou sendo Lula, um veterano com mais de 4 décadas de carreira política, que conseguiu triunfar. Em parte por ter conseguido explorar a rejeição ao atual presidente sem dar chance a concorrentes. A eleição foi marcada por um duelo de personalidades e projetos políticos antagônicos. Isso não deixou espaço para as outras opções. A gente não pode esquecer que todos os candidatos que tentaram se vender como uma terceira via acabaram ficando pelo caminho. Lula e Bolsonaro lideraram campanhas que não só contrastavam em conteúdo e visão de país, como em estratégia. Bolsonaro apostou num discurso que reforçava o fanatismo do grupo político dele, semeando mentiras e medo. Eleições têm que ser respeitadas, mas lamentavelmente, PT e TSE têm muito que se explicar nesse caso. Além disso, o atual presidente colocou a máquina pública a serviço dele, injetando bilhões em programas sociais na reta final da eleição. Lula, por sua vez, usou muito a nostalgia em relação a seus 2 primeiros governos para falar ao eleitorado. Quando eu governei de 2003 a 2010, nós fizemos a maior política de inclusão social que a história desse país conheceu. Nós geramos 22 milhões de empregos, nós aumentamos o salário mínimo. Ao mesmo tempo, olhou para além do tradicional eleitor petista, falou em pacificar o país e reduzir as tensões institucionais de quase uma década de crise. Vocês sabem que eu estou candidato na perspectiva de reconstruir esse país. Para Lula, a vitória também tem um significado de redenção pessoal. Ele voltará ao poder 4 anos depois de ser barrado pela justiça na disputa de 2018. Depois de passar 580 dias na prisão, Lula não apenas obteve a anulação das condenações, como também ressurgiu politicamente para conquistar de novo a presidência. Raras vezes um político brasileiro experimentou uma volta por cima tão dramática. Essa ressurreição política do Lula era algo inimaginável há alguns anos. E ele ainda reuniu em torno dele o apoio de políticos, empresários e intelectuais de quase todo o espectro político. Até adversários históricos, figuras importantes da política brasileira que sempre detestaram o Lula, declararam apoio a ele. Elas viram no Lula a melhor opção diante do Bolsonaro, que se dedicou incansavelmente a atacar as instituições democráticas. A rede de apoios reunida em torno de Lula seria impensável até 2018, quando a ascensão da extrema-direita implodiu a ordem política brasileira. Entre as várias figuras que declararam apoio a Lula estavam os economistas responsáveis pelo Plano Real nos anos 1990, 2 ex-presidentes rivais, FHC e José Sarney, e ex-ministros do Supremo. Essa frente de apoio contou até mesmo com figuras que antagonizaram abertamente com o PT nas últimas décadas, como Joaquim Barbosa, o ministro do STF que virou símbolo do combate à corrupção nos governos Lula, e Miguel Reale Júnior, um dos autores do pedido de impeachment de Dilma Rousseff. Nem todos os nomes optaram por Lula pelo programa do petista ou pela trajetória pessoal, mas sim por rejeição ao bolsonarismo. O Lula sabia que não poderia vencer apenas com a esquerda, nem com um tom revanchista.
Ele deixou claro que pretende governar com esse amplo arco de alianças. E o carro-chefe dessa estratégia foi a escolha do Geraldo Alckmin, um ex-rival, como vice-presidente. Lula terá 77 anos quando assumir a presidência pela terceira vez. Será o presidente mais velho a tomar posse na história do país. Ele já avisou que pretende ser um presidente de um mandato só. Veja, eu sinceramente, não penso em reeleição. Eu quero cumprir um mandato com a maior competência possível. Mas a idade não é o único desafio de Lula. Ele vai assumir um país castigado por quase uma década de tensões políticas e crise econômica. A extrema-direita, que encontrou sua personificação em Bolsonaro, fincou raízes na cena política brasileira e deve ser uma força barulhenta de oposição. A composição do Congresso, eleito em outubro, que fortaleceu ainda mais os partidos do chamado Centrão, também impõe desafios de governabilidade. Além disso, pairam dúvidas sobre se Bolsonaro vai realmente entregar o poder pacificamente em 1º de janeiro de 2023. A transição agora deve ser barulhenta. Uma parte importante do Brasil chancelou a agenda de extrema-direita do presidente e vai continuar do lado dele. Esse clima tóxico pós-eleição acaba adiando novamente o trabalho mais importante que o país tem a fazer, que é o de reconciliação. Para evoluir como democracia, os brasileiros precisam recuperar a capacidade de discordar sem violência, para construir consensos.